Bom dia, meu nome é Natália Furtado e eu vou apresentar para vocês o tema do 6º dia do Evangelismo do Ministério da Mulher, Olhar de Esperança. O tema de hoje é os sinais de sua vinda. Analisando a história do mundo, percebemos que os fenômenos e movimentos que moldaram o passado ainda regem a história. Essa observação não é uma novidade. Desde a antiguidade, Salomão já afirmava: o que foi, tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Faz tempo que o mundo nos apresenta um quadro onde o bem e o mal coexistem. Nós observamos ondas boas, seguidas de ondas ruins, e nesse meio tempo, nós entendemos que não podemos controlar as coisas que nos acontecem. E esperamos que entre o mal e o bem, nós nos sairemos bem. Diante disso, podemos nos perguntar: até onde isso tudo nos levará? Jesus sabia que essa inquietude já estava no coração dos discípulos 2000 anos atrás. E ele dá uma resposta completa no capítulo 24 de Mateus. Neste capítulo, Jesus descreve alguns acontecimentos e atitudes das pessoas diante deles. Em Mateus 24, 6 a 8, Jesus diz: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Esses são alguns dos acontecimentos que a gente observa hoje em dia. O exemplo do coronavírus é um exemplo muito presente na nossa vida, né? Nessa pandemia. Com relação às atitudes diante desses acontecimentos, essa passagem também fala que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, diante desses acontecimentos, nós vamos criar uma resistência. A humanidade vai diminuir um pouco aquele sentimento de humanidade, mas existe maneira de resistir a isso. E aqui Jesus deu o exemplo de Noé. Noé foi considerado um homem justo e perfeito. Perfeito, isso mesmo. Não é que ele não pecava, mas ele perseverava em conhecer melhor a Deus. E isso o definiu como perfeito e justo. Ao conhecer melhor a Deus, Noé agiu, pois ele confiava em Deus. E Deus falou para ele de acontecimentos que ele nunca tinha visto. Nós já vimos esses acontecimentos que foram descritos, mas Noé nunca tinha visto chuva, nunca tinha imaginado uma embarcação daquele tamanho. E mesmo assim ele foi lá e agiu baseado em suas convicções, baseado no seu conhecimento, no conhecimento que ele tinha de Deus. E diante disso, as pessoas que observavam as ações de Noé não entendiam. Primeiro, que não era algo comum de se ver. Então, eles não reconheceram o motivo pelo qual Noé estava fazendo isso. E quando as coisas começaram a acontecer, que foi o caso dos animais irem em casais em direção à arca, isso era um fenômeno absurdo naquele momento. E ninguém entendia. E mesmo vendo essas coisas acontecerem, ninguém quis entrar naquela arca. Ninguém confiou em Noé, ninguém confiou em Deus. E para Noé, aqueles acontecimentos nada mais eram do que a confirmação do que o Senhor tinha dito a ele, a confirmação daquilo que ele esperava. Aquilo só aumentava a esperança dele de que a missão que ele havia recebido em nome do Senhor ia ser cumprida, e ele faria ativamente parte disso. Noé caminhava com Deus. Mas a caminhada de Noé não era definida por ele, não era porque ele era perfeito e justo, mas sim pela graça de Deus. O mesmo deve ser verdade em nossa experiência enquanto aguardamos o retorno de Jesus.
que nós possamos perceber os acontecimentos e entender que eles devem nos trazer mais esperança. Nós vamos sobreviver em meio a isso enquanto tivermos os olhos fixados na esperança do futuro melhor. Martin Luther King, o discurso mais famoso dele, dizia que ele tinha um sonho de ver uma humanidade melhor. Que nós tenhamos um sonho de ver um futuro melhor. E que a gente persevere até o fim, para que esse sonho, em algum momento, quando se tornar realidade, venha preencher os nossos corações enquanto aqui vivemos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós temos essa esperança, porque o Senhor deixou escrito e deixou como testemunho que o Senhor tem planos melhores para nós, que os acontecimentos desse mundo não prevalecerão e que o futuro melhor está muito próximo, que nós possamos crer, que nós possamos agir segundo as nossas convicções, que nós possamos te conhecer melhor e caminhar contigo, para que assim sejamos perseverantes, para que assim sobrevivamos e nos saiamos sempre bem no meio dessas ondas de mal e bem. Senhor, esteja conosco a partir de hoje e até o dia da sua vinda, que nós possamos ter os olhos fixos, firmes em Ti. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Se você deseja se preparar para esse dia tão especial e saber mais sobre a volta de Jesus, acesse o link abaixo e enviaremos para você um convite para participar de um estudo da Bíblia conosco. Que Deus te abençoe.